Olá, Caetano, muito prazer. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia do portal Artcult. Para a gente é uma honra estar batendo um papo com você, falando sobre cinema nacional, sobre seu mais novo lançamento. Serei muito breve nas perguntas. Inicialmente, Caetano, a minha pergunta é relacionada ao processo de concepção desse projeto. Ele surgiu lá em 2009. Você pode falar um pouco sobre como foi feito, como foi esse processo, desde o seu embrião até ele ganhar agora os primeiros passos, que chega no próximo dia 22 de junho nos cinemas. Você pode falar um pouco sobre, por favor? Sim, eu comecei a pensar no filme enquanto eu finalizava um curta-metragem que eu fiz chamado O Menino Japonês. Eu não tinha feito nenhum longa-metragem ainda na época e eu estava em desenvolvimento do primeiro longa que eu realizei em 2011, que é o Que Se Move, mas já comecei a ter as primeiras ideias para os Seus Ossos e Seus Olhos, que acabou sendo meu segundo longa, mas muitos anos depois. Foi um processo super longo. Então, em 2009, eu fiz essas primeiras anotações e comecei a ter as primeiras ideias em torno de um filme que lidasse justamente com alguns aspectos das nossas percepções subjetivas nas nossas relações, né? Nos nossos encontros e no cotidiano. Então, uma tentativa de olhar para pequenas questões do cotidiano que vão construindo nossas subjetividades, nossas relações amorosas e de amizade, nossa relação com a cidade, com o trabalho, enfim. Então, era um aspecto muito amplo de assunto, né? Porque é um assunto que está meio em tudo. Então, eu fui abrindo essa pesquisa ao longo desse tempo, vendo muita coisa, lendo muita coisa, fazendo muitas anotações, fazendo alguns experimentos em vídeo, enfim. E aí o filme só tomou forma, realmente chegou a um roteiro em 2018, 9 anos depois. É, o filme também tem uma pesquisa muito grande de um aspecto físico, de uma presença do corpo em cena, né, e um pensamento em torno do movimento, que também fez parte dessa pesquisa nesse período todo. E ao longo desse processo, alguns parceiros foram se unindo ao filme. A Flora Dias, que é a fotógrafa, a Lara Lima, que é a produtora, estavam no filme há anos já, até a gente fazê-lo de fato. E depois, quando eu finalmente escrevi o roteiro, eu convidei as outras pessoas que se juntaram ao filme, o elenco e a equipe. E, e foi engraçado porque ele levou todo esse tempo de construção e aí o momento de realização foi muito rápido. A gente filmou 2 semanas depois do roteiro ficar pronto. A gente filmou só em 8 diárias. Era uma Essa equipe seria a minha próxima pergunta. Ah, tá bom. Esse processo foi muito hábil, digamos assim, desde sua concepção até a execução de fato. A execução de fato foi muito hábil. E eu queria saber esse dinamismo, como funcionou. Aí você está respondendo já. Porque como o processo foi muito longo, o filme estava muito alimentado também, né? Mesmo as pessoas que só entraram já perto da feitura, o que a gente tinha já construído e que a gente compartilhou com essas pessoas novas que se juntaram ao processo já era muito consistente, de certa maneira. Então, a gente conseguiu se comunicar e se entender muito rápido. Era uma equipe muito pequena, de 6 pessoas, contando comigo, e o elenco, né? Então, era um set muito concentrado. A gente filmou em 8 diárias, mas não foram, não era um set corrido, era um set com tempo de pensar. E eu sinto que é um filme em que todas as pessoas envolvidas, de fato, se reconhecem no filme. Tem elementos de suas pesquisas pessoais, de sua subjetividade colocadas no filme. Acho que é o meu filme em que eu sinto isso talvez com mais força, até por ser uma equipe tão pequena e todo mundo tão centrado em construir aquilo junto nesse tempo curto, mas não corrido, num tempo que dava para respirar e pensar junto e construir junto. E aí o filme, a gente filmou em 2018,
esse filme tem tempos todos muito particulares, né? Porque isso foi esse processo longo. Eu fiz várias outras coisas nesse meio tempo, mas sempre com o filme muito presente na minha cabeça, né? Nesse período entre 2009 e 2018. Eu nunca abandonei a ideia do filme, ele demorou a ganhar forma, mas ele estava muito presente para mim. Aí, finalmente, a gente filmou em 2018, estreou em festivais em 2019, e aí veio a pandemia, ele ficou em suspenso, e a gente está lançando nos cinemas agora em 2023. Então, é um filme que atravessa muitos momentos diferentes. Perfeito. E agora, enfim, ele chega ao público geral. Em relação às expectativas, como você espera que essa obra toque no grande público? O que é que você espera? Eu tive uma amostra, né, da relação com o público ao longo de 2019. O filme passou por vários festivais, no Brasil e fora do Brasil. Foi muito interessante, porque eu pude perceber como o filme, apesar de ser um filme um pouco particular, né, com tempos particulares, com um olhar sobre questões cotidianas, sem uma trama muito evidente, assim, né, sem um, é um filme que chega nas pessoas num lugar muito íntimo. Isso eu pude perceber e me deixou muito feliz. Assim, ele funciona num campo emocional e íntimo das pessoas. Foi comum ao longo de 2019, enquanto eu mostrava o filme, reações do tipo: Nossa, essa história específica que tal dos personagens vive ou conta é muito parecida com uma coisa que eu vivi. Ou então, isso eu sei exatamente que tipo de sensação é essa que o personagem está descrevendo, porque as pessoas se identificam com elementos muito concretos do filme e também com o campo emocional do filme. E agora, de novo, né, eu estou conversando com algumas pessoas que viram o filme, com jornalistas, críticos, e já aconteceu também em duas entrevistas, pessoas falarem: Nossa, uma amiga minha me contou exatamente essa história que tal personagem conta. Ou uma pessoa me escreveu falando: Nossa, eu estou passando exatamente por essa situação emocional que a personagem Irene está passando na primeira cena. E aí eu acho muito interessante isso, porque justamente é um filme que tenta se construir dessas coisas aparentemente pequenas, né, do cotidiano e das relações, mas que são muito fundas para quem as vive, né, e acabam gerando uma identificação muito direta em quem assiste. E Eu acho que então eu espero que agora, abrindo para mais gente, né, para o público em geral, isso aconteça. Eu acho que quanto mais aprofundado o personagem é descrito na obra, mais o povo tem aquela ligação com a história do mesmo, né? E eu acredito que no seu filme isso acontece. Então, essa Que legal. identificação, eu acho que todos os filmes deveriam pensar um pouco em aprofundamento de personagem, que é algo para mim, soa muito fantástico. E essa obra sua faz isso com maestria. Parabéns, viu? Obrigado, que ótimo. E para finalizarmos, eu deixo você à vontade a convidar o pessoal do Arte Cult do Cinema Companhia a assistir ao filme no próximo dia 22 de junho. Então, fique à vontade. Quero convidar todo mundo que tenha a possibilidade de assistir esse filme para que assista. Ele vai ser lançado dia 22 de junho em algumas cidades e ao longo do fim de junho, início de julho, ele vai chegar a mais cidades, então fiquem atentos às programações locais. É isso, é um filme pequeno em termos de produção, mas pensado nesse campo da intimidade, da comunicação com questões que nos falam a todos. Então, espero que vocês tenham a chance de assistir. Muito obrigado pela oportunidade, foi um papo maravilhoso, uma verdadeira aula. E eu te Obrigado. desejo todo o sucesso do mundo e podem contar conosco quando precisar. Forte abraço. Muito obrigado. Abraço.